Olá! Hoje falaremos de estruturas de dados hash. Nessa apresentação, irei abordar hash, tabelas hash e criptografia com SHA-256 em Java. Eu me chamo Marcos. Essa apresentação foi elaborada para a matéria de Programação Orientada a Objetos do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Zona Leste. O que é o hash? O hash é uma sequência de bits que tem como principal objetivo identificar um dado, um arquivo, uma informação. Uma função hash é um algoritmo que mapeia dados de comprimentos variáveis para dados de comprimento fixo, criando assim um identificador para esses dados. Algumas aplicações são busca de elementos em banco de dados, verificação de integridade de grandes arquivos e armazenamento de senhas com segurança. Tabelas hash. Tabela hash, tabela de dispersão ou tabela de espalhamento são construídas por duas principais etapas. A primeira é a função que cria a hash, ou seja, aquela função que vai criar a chave da pesquisa. E a segunda é considerar que, dentro desse seu algoritmo, podem haver colisões, ou seja, dois ou mais dados que têm o mesmo hash. Uma coisa legal para anotar no caderno: os registros armazenados em uma tabela são endereçados a partir de uma transformação aritmética sobre a chave de pesquisa. Ou seja, a função hash nada mais é do que transformar os dados brutos, passando por um algoritmo aritmético, e para transformá-los numa chave de pesquisa. Aqui tem um exemplo prático de como funciona uma tabela hash. Nesse exemplo, a gente vai utilizar a função x_resto de 5 para poder determinar qual será o endereço das chaves à esquerda. Então, para a primeira chave, a chave de número 11, fazendo o cálculo 11, resto 5, nós temos o resultado 1, mostrando que essa chave será armazenada dentro do endereço de número 1. O mesmo para o 94, que traz o dado, o mod 4, armazenando na posição 4. 57 traz 2, a gente armazena dentro do endereço 2. 50 traz 0, a gente armazena dentro do endereço 0. E para um exemplo de colisão, nós temos o 42, que o resto também é 2. Numa situação como essa, a gente precisa pensar o que fazer com esse dado. Uma solução seria criar para cada endereço uma lista simplesmente encadeada. Então, pegando o mesmo exemplo passado anteriormente, o que a gente tem? A gente tem que, para a posição 12, eu criei uma lista simplesmente encadeada, onde o 57 aponta para o 42 e o 42 aponta para null. Criptografia. Existem dois principais tipos de criptografia. Existem os algoritmos de duas vias. Esses algoritmos, eles são possíveis descriptografar a mensagem. Um exemplo popular é o algoritmo de César, onde você tem uma numeração que indica qual será a próxima letra. Por exemplo, A, passando 5, então a próxima letra seria E. E assim vai por toda a mensagem, sendo possível criptografar e descriptografar a mensagem. E a gente também tem os algoritmos de uma via, que são aqueles que eles não permitem com que você consiga descriptografar a mensagem utilizando o valor final, não por meios fáceis, pelo menos. As tabelas hash, o hasheamento de uma mensagem, ele entra no segundo tipo de criptografia, que é uma criptografia que ela não tem retorno. O legal é que a saída das mensagens criptografadas são independentes da entrada. Vou falar um pouco mais sobre isso no próximo slide. Ali embaixo, eu tenho um exemplo prático de como funciona. Então, a gente tem uma mensagem de entrada, uma senha, por exemplo. Essa mensagem ela é cortada em pedaços iguais. Esse número de cortes depende do tipo de criptografia.
Esses cortes passam de forma individual pelo algoritmo de criptografia e esse devolve a saída, que é a mensagem já recheada, já criptografada. Falando sobre a criptografia SHA-256. SHA significa Security Hash Algorithm, ou Algoritmos de Hash Seguro. Ela foi projetada pela NSA em 1993 para ser o padrão norte-americano de criptografia. Ela é uma variação do SH2. Esta variação ela processa as mensagens de 264 bits e trabalha com palavras de 32 bits, que são os cortes. As saídas das mensagens criptografadas são independentes da entrada, como eu comentei mais cedo. Isso significa que, se você tem a letra A, você vai ter uma saída de 28 bits. Se você tem um texto de 10 megas, você também vai ter uma saída de 28 bits. Uma curiosidade é que o SHA é utilizado no processo de identificação de pacotes de software do Debian, do Linux. Então ele está aí mais próximo do que a gente pensa. Bora codar? Eu deixei aqui um exemplo, já com uma classe principal, uma classe de visualização. Eu vou deixar esse código disponível no GitHub. Aqui, de forma bem simples, ele faz um cadastro de um novo usuário, o login, e ele valida a base de dados. Aqui dentro nós temos o user. O user ele é basicamente username e password. Temos o nó, essa é uma lista simplesmente encadeada. Então temos apenas o next. E aqui tem um controller. Dentro do controller eu coloquei algumas tags to do para a gente poder identificar o que a gente precisa fazer. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criptografar essa senha. Então vamos lá. Aqui dentro do método privado encrypt password. Ele é do tipo string, porque eu quero que ele retorne já criptografado. Eu vou começar criando aqui o message digest. O que é o message digest? Ele é basicamente o algoritmo que vai digerir a mensagem e transformar ele num array de bytes já criptografados. Então vamos lá. Eu vou chamar ele de algorithm. Aqui eu vou passar um parâmetro chamado getInstance. Esse getInstance nada mais é do que qual tipo de criptografia você quer usar. Nesse caso, eu vou usar SHA-256. Aqui eu também vou criar um array chamado messageDigest. Um array de bytes. Dentro dele eu vou dizer que ele vai ser o algorithm digerido. E esses dados vai sair da senha. Opa, não coloquei a senha aqui. Então, esse método de encriptar a senha, ele precisa receber a senha. Então, string password. Voltando, o message digest, ele vai digerir essa senha. Então, password.getBytes. E eu vou colocar aqui em qual padrão que está essa senha. Nesse caso, a gente vai usar UTF-8. Ele está trazendo dois warnings aqui, dois erros nessas duas mensagens. Isso porque, para efetuar essas operações, eles podem acontecer erros. Então, o Java ele exige que a gente utilize um throws ou um try-catch. Nesse caso, eu vou utilizar um throws. Então, para a messaging digest, o throw é o no such algorithm exception. Já para o digest, o throws ele é o unsupported encoding exception. Beleza. Vamos lá. Eu vou criar aqui um string builder. Vou chamar ele de SB. E aqui eu vou colocar a lógica que vai transformar aqueles bytes num hex. Por que a gente faz essa operação de transformar os bytes num hex?
Quando os bytes eles saem do Message Digest, ele pode sair em negativo. Isso é ruim para a gente armazenar. Então, eu vou transformar eles em hex, passando eles para serem positivos e aumentando ainda assim a criptografia. Então, vou criar aqui um for each, que ele diz o seguinte: para cada byte do tipo B, para cada byte B, melhor dizendo, do Message Digest, você vai. Para facilitar, porque eu quero mostrar como ele faz essa digestão, digamos assim, eu vou criar uma string, vou chamar de strmd, que é o Message Digest, e vou colocar aqui string format, passando o formato porcentagem 02x e o argumento b e comercial 0xff. O que isso aqui significa? Significa que na hora de transformar esses bytes em hex, essa função ele transforma os bytes em hex, ele também vai fazer com que eles não sejam negativos. Beleza? Aqui, para a gente, basta colocar o string builder append, né, para poder adicionar, e eu vou colocar string md. Beleza. Para a gente poder visualizar esses dados, quando eles estiverem saindo, eu vou colocar um sysout, passando o byte, e ele já no formato hex. Beleza. Isso aqui ele precisa retornar o USB string builder toString, que a gente precisa retornar essa senha. Beleza. Eu coloquei aqui como segunda etapa a gente criar o login. Então vamos lá. Eu já coloquei aqui que é um método público, porque ele vai ser utilizado pela main. Eu também coloquei aqui que ele vai receber um user. Vamos iniciar. Primeiramente, eu vou criar um nó auxiliar, assim como a gente viu lá nas aulas do Fábio. Vou criar uma string password. Essa string password ela vai ser a senha criptografada, passando o user.getPassword. Aqui ele vai reclamar de eu colocar tracket ou throws. Para seguir o padrão de cima, eu vou colocar o throws. Maravilha. Vou colocar aqui um while. Enquanto o auxiliar for diferente de null, e dentro desse laço eu vou colocar uma validação. Então, caso o auxiliar.getUser.getPassword for igual ao user ao password, que foi a variável que eu criei agora há pouco. Caso seja, eu quero que ele retorne login efetuado com sucesso. Caso contrário, ele vai fazer o auxiliar vai ser igual ao auxiliar.getNext para a gente poder criar o laço. E aqui fora eu vou retornar que usuário ou senha não encontrados. Uma pequena alteração, eu coloquei uma segunda validação, que ele pesquisa o username. Então, trazendo o username do auxiliar
Se for igual ao username, trago aqui no user. E a senha também bater, o login vai ser efetuado com sucesso. Caso contrário, usuário e senha não encontrados. Maravilha! Vamos para o próximo to-do. Aqui, dentro do @start ou do @final, a gente precisa encriptar a senha. Então, o usuário vai digitar lá a senha dele. Eu preciso colocar aqui essa senha encriptada. Então, eu vou fazer aqui user.setPassword encrypt password passando user.getPassword. Ele vai reclamar aqui. Dessa vez, eu vou colocar ele dentro de um try-catch. Como esse projeto ele é mais simples, eu não estou querendo tratar erro, não é esse o nosso objetivo. Eu vou só colocar aqui para ele pegar se for qualquer tipo de exceção e printar isso aqui no console. Maravilha, já está aqui tudo certo. Vamos colocar aqui também dentro do add to final. Então, vai ser, eu vou copiar esse código. Aqui. Pronto. Um pequeno ajuste. Eu havia colocado um ponto e vírgula a mais aqui, mas eu já atualizei no repositório. Agora vamos lá na classe main para executar este programa. Vou dar um run. A classe main, como eu disse anteriormente, já estava preparada. Isso aqui é um pequeno menu só para a gente conseguir visualizar. Vou cadastrar um novo usuário, colocar meu nome, vou colocar uma senha super segura. E aqui o que ele fez? Que nem eu tinha colocado no código, aqui ele está mostrando para a gente. Vou abrir aqui o controller. Então ele está mostrando o byte, ou seja, o byte que o message digest gerou foi o 100 menos 115. Isso transformado para hex e pegando apenas os dois últimos números, os dois últimos caracteres, deu 8D, assim para todos. Então ele vai gerar a senha. Eu posso até colocar aqui para a gente visualizar. Então vou colocar sysout colocar aqui sysout sb toString para a gente ver essa senha final, como foi que ela ficou. Vamos fazer o login. Então, vamos lá, eu vou colocar o login correto. Então, Marcos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai executar a mesma função, né? Então ele vai passar aqui para... Aqui ele está construindo a senha criptografada, né? Para poder comparar. Então ele está nessa etapa. Construiu a senha criptografada, comparou, viu que está certinho. Eu vou colocar aqui para a gente visualizar, só para ficar melhor. Então aqui é a senha pronta, né? Ele pega todos esses pedacinhos aqui, põe no String Builder e transforma aqui na nossa password. Dessa forma, a pessoa, se acontecer um ataque no site, no banco de dados, se alguma pessoa mal intencionada conseguir acessar o banco de dados, ainda assim ela não vai ter acesso à senha do usuário, porque essa senha está criptografada pelo SHA-256. Eu vou colocar aqui um usuário novo. Vou colocar 1, 2, 3, 4. Criou, beleza. Vou fazer login com um errado. Então, Marcos 1. Ele mostrou lá, usuário sem incorretos. Eu vou encerrar o programa fazendo o seguinte. Aqui eu vou comentar esta linha. Vou deixar só essa daqui, vou executar novamente. Para a gente conseguir ver. Aqui deu um erro aqui porque eu cliquei com o direito sem querer. Então, beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele criou essa senha aí. Essa senha, ela posso colocar entre aspas o tamanho que eu quiser.
entre aspas, porque é um número bem grande, mas não é infinito, mas é bem grande. Então, vou colocar aqui uma senha gigante, vou colocar algumas letras, mais números, mais letras, mais números. Ele criou a chave, como vocês podem ver, a senha, independente se for um número, se forem 5 números, se forem um monte de caracteres, ele vai ter sempre esse retorno desse tamanho aqui, como eu comentei na apresentação, são 128 bits. Maravilha? Então essa foi a apresentação, agradeço a atenção, essas foram as minhas referências, abaixo está o repositório, qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem, eu estou disponível pelo Teams. Obrigado pela atenção, tenha uma ótima avaliação de PO.